gente, o nome dela é Milena e o vídeo de hoje é Quem tem pena é galinha. Vai lá. Ai, meu Deus. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Lugar de Mãe e Filha. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar mulheres a viverem uma relação de independência com as suas mães. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a pena. Esse sentimento que para alguns é um sentimento pesado, de obrigação. Algumas pessoas já entenderam o quanto esse sentimento é negativo. Outros ainda sentem uma certa relação de dó, de piedade e acham isso fofo e acham isso agradável. E hoje eu quero apresentar para vocês 5 razões que te levam a sentir pena da sua mãe, mas que isso atrapalha e muito a sua independência emocional dela. Para isso, eu quero que a gente comece se questionando, se perguntando: sentir pena é algo ruim ou é algo bom? Primeiro, a gente precisa fazer uma distinção do sentimento de pena e do sentimento de empatia, porque muitas vezes a gente não percebe, mas ela tem a mesma ligação, ela tem o mesmo vínculo emocional. Empatia é quando eu me coloco no lugar do outro, mas eu faço uma avaliação, até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir, até onde aquilo me cabe, até onde aquilo não me cabe. Eu olho para minha relação, eu olho para a relação do outro e eu jogo tudo isso dentro de uma balança. Empatia é isso. Mas tem muitas pessoas hoje que vivem uma relação de empatia, de dar demais ao outro, quando na verdade isso não é empatia. O que está movendo eles ou ela é o sentimento de autopiedade, de dó, e que o registro final, em última análise, é a pena. Então a pena é quando eu me ligo ao outro com esse vínculo, mas que a base desse vínculo é uma obrigação. Eu não avalio até onde eu posso ir, eu não avalio os meus limites. Eu prontamente me sensibilizo com toda aquela realidade e eu me entrego demasiadamente a ela. Então eu não pondero, eu não avalio, eu não analiso, eu simplesmente cego os meus olhos e entrego demais. Eu entrego os meus recursos emocionais, os meus recursos financeiros, a minha vida por completa. E isso muitas vezes acontece na relação com as mães. E tem muitas filhas deixando de viver as suas vidas, de viver uma relação de independência com as suas mães pelo sentimento de pena. Filhas que estão paralisadas, filhas que não tomam as suas decisões, não firmam o pé nas suas próprias convicções, simplesmente porque estão vendo as suas mães de uma maneira fragilizada, vulnerável, infantilizada, retirando dela a capacidade de agir sobre a própria vida. São filhas empáticas demais, mas que na verdade estão sendo movidas pelo sentimento de pena. Filhas que estão em papéis equivocados dessa relação. Filhas que simplesmente estão perdendo a sua autonomia, o seu protagonismo e o seu equilíbrio diante da vida. O AP. O AP que é justamente algo tão importante de ser construído para ter uma relação de independência. Talvez você esteja caindo nesse vídeo aqui agora de paraquedas e ainda não tenha me visto falar sobre o AP. AP é um dos pilares que eu trato aqui no canal e eu trato aqui com minhas filhas e com diversas mulheres, que para você desenvolver uma relação de independência com sua mãe, para você não se sentir tão afetada por ela, para você aprender a lidar com tudo que essa relação atribui e contribui para a sua vida, você precisa desenvolver o AP, a autonomia, o protagonismo e o equilíbrio na sua vida. Mas a pena é um tipo de sentimento que ela corrói todos esses 3 pilares. A sua autonomia é paralisada, o seu protagonismo não é vivido e não é visto por você, pela sua mãe, pelas outras pessoas, e o seu equilíbrio também termina sendo prejudicado, porque ele está em cima de uma balança desequilibrada, onde você dá demais ao outro, onde você dá demais à sua mãe e você não termina sendo vista. Em última análise, a pena é quando você entrega ao outro aquilo que você gostaria de receber.
A pena é isso. Agora que você já entendeu essa diferença e essa confusão que muitas vezes acontece entre o sentimento de pena e de empatia, eu quero também que a gente comece a entender qual é o problema de eu sentir pena. Claro que você já deve ter visto que essa troca que há, né, quando eu sou empática demais ao outro, quando eu na verdade sinto uma piedade demais ao outro, eu não estou mais no registro do cuidado, da sensibilidade, eu estou no registro da pena, eu estou no registro de que eu preciso fazer demais, eu preciso me vincular ao outro com um nível de obrigação, com uma sensibilidade demasiada. E até aí você já deve ter percebido, ok, Milena, isso realmente é um problema. Mas tem um grande outro problema que atrapalha em muito o seu movimento de independência e muito a sua desconexão com a sua mãe. Se desconectar é importante para que você viva a sua vida de forma autônoma, de forma independente, a partir das suas próprias convicções e não simplesmente vinculada a uma necessidade de ter que agradar sua mãe, de quando você não agrada a ela você sente culpa, de que você tem uma necessidade de se sentir aprovada e afirmada por ela, quando ela te diz uma crítica, quando ela te fala algo negativo, ou quando ela te dá um não, você simplesmente pensa em parar a sua vida, ou você faz as coisas, mas você faz com a cara fechada, você faz emburrada, você faz insegura, sem um nível de autoconfiança. Isso não é bom para nenhuma mulher, para nenhuma filha que quer se tornar uma mulher independente. Por isso mesmo que essa desconexão precisa acontecer. Você precisa entender que a sua mãe guiando a sua vida, ou a palavra dela sendo um amparo para você, isso funciona ali até a adolescência. Até quando você é uma menina, quando você é uma adolescente. A partir dali, você precisa viver a sua vida a partir das suas próprias convicções, a partir do seu próprio campo de experiência, das situações que te atravessam, do experienciar a vida, do acerto e dos erros que virão, do cair, do levantar, do quebrar a cara e não dar certo. Isso realmente é o que você precisa. E não viver pautada em cima da palavra da sua mãe. Sua mãe diz sim, você faz. Se ela diz não, você não faz. Se ela te dá uma crítica, você fica mal. Se ela te elogia, você fica bem. Você fica querendo o tempo todo se provar para sua mãe, se justificar para sua mãe. Isso não é vida, isso é um movimento de dependência. E tem muitas filhas que estão achando que é mil e uma maravilhas viver assim, ou até estão atribuindo a esse tipo de relacionamento, né? O relacionamento de eu tenho uma mãe aqui que ela é minha melhor amiga, mas que na verdade está se tratando de uma dependência emocional e de um medo de crescer, de um medo de ir para o mundo. Mas se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo sobre essa relação de melhores amigas que muitas vezes está escondendo vários outros componentes. Voltando aqui para o nosso tema da pena, ele é um problema porque além de te deixar nessa vida de dependência, de obrigação, de ter que dar demais ao outro, você termina que gera no outro um sentimento de acomodação. É natural e é comum que a sua mãe, de modo consciente ou inconsciente, vendo você fazendo demais ou cedendo aos dramas, às chantagens emocionais, às mentiras, ao controle, ela vendo você como uma filha submissa, ela também vai se acomodar. E isso não vai gerar nela a pena que você sente em parar a sua vida e fazer mais coisas por ela. Então, por exemplo, ela não quer sair de casa e quer que você também fique em casa com ela. Você termina que por pena cede a isso. Ela cria cenários e mais cenários, faz um drama enorme para que você deixe de viver alguma experiência da sua vida. E aí por pena você se liga a ela. E aí porque você olha para a idade dela e acha, né, que agora você tem que fazê-la feliz, você tem que ser a companheira dela da velhice. E aí você se sensibiliza tanto que termina deixando a sua programação de lado, deixando a sua vida de lado pelo sentimento de pena e por buscar também essa aprovação da sua mãe. No fundo, em fazer a sua mãe feliz. E tudo isso gera um registro de acomodação. O outro percebe, ele entende como ele te move. Isso é um movimento que a gente aprende enquanto ser humano desde quando a gente era bebê. Isso é muito interessante. A vida de um bebê, claro que você já deve ter escutado que o bebê, quando ele sorri, é por um ato de reflexo. Mas ele também sorri
nesse exemplo aqui, né, que eu quero dar a vocês, quando ele sabe que ele vai ganhar alguma coisa. Então, ele já percebeu de um pai ou ali de uma mãe que quando ele sorri, o pai acha a maior graça, abre um sorriso e pega nele e faz cosquinha. E ele também quando ri pra mãe, aí a mãe abre o sorrisão e vem cá, meu filho, e segura ele no braço. Então, ele associou que se eu entrego um sorriso pro meu pai ou pra minha mãe, ele pega em mim, eu tenho o colo da minha mãe, eu tenho o abraço da minha mãe. Isso é massa, isso é gostoso. Então, a gente aprende a fazer essas leituras daquilo que eu dou pro outro como modo também do outro dar pra mim, percebe? Então, isso começa desde a infância, desde que mundo é mundo, desde que você nasceu, você aprende a ser isso. E a sua mãe, tendo a idade que tem, de modo consciente ou inconsciente, ela também vai fazer isso. Então, seja por pena ou seja por qualquer outro movimento, quando você cede a essa chantagem, quando você cede a esse drama, quando você cede a esse movimento de pena que você sente dela, automaticamente ela também vai fazer uma leitura de se eu faço isso, ela paralisa. Se eu faço isso aqui, ela faz o que eu quero. Percebe? É isso que termina acontecendo. Você gera uma acomodação na sua mãe. E isso impede o que eu chamo de retificação subjetiva. O que é isso, Milena? Traduzindo, isso impede o grande se toca. É a palavra que eu uso, assim. Isso impede o se toca da sua mãe. Por quê? Você precisa, toda filha precisa frustrar a sua mãe. Toda filha precisa lembrar a sua mãe que ela não pode fazer essa mãe feliz, que ela não é responsável por ser a companheira da velhice, que ela não é responsável por ser a salvadora da mãe, a salvadora emocionalmente, a salvadora financeiramente. Esse não é o lugar dela, não é o lugar de quem cede às chantagens, aos caprichos da mãe e deixa de viver a sua vida. Você precisa gerar esse grande se toca na sua mãe. E por quê? Porque na medida em que você gera esse se toca, quando você segue a sua vida e não se paralisa, você mostra para ela que está disposta a viver por você, a viver a sua vida. Então, de alguma forma, em algum momento, não significa que vai ser lá na vez que você fizer isso, mas em algum momento isso vai ter que acionar uma luzinha na cabeça dela, vai ter que acionar uma corda. A minha filha já não tá mais aqui 100% para mim, a vida tá passando, os anos estão aí, chegando na porta, então eu tenho duas possibilidades. Ou eu lido com isso aqui de uma forma positiva, ou eu caio mais ainda dentro do meu vitimismo, dentro do meu drama, dentro da minha chantagem emocional. Você, enquanto filha, não tem responsabilidade nenhuma em se comprometer com a via que a sua mãe vai escolher. Se ela vai, lidar com esse se toca que você está dando a ela por uma via positiva ou por uma via negativa. Não. A questão é que você precisa dar a chance para ela escolher, entende? Porque quando você age por pena, você não dá opção nenhuma dela escolher. Você simplesmente cede aos caprichos, como um pai que cede a um menino mimado, como uma mãe que cede a uma criança mimada. Então, o seu se toca, a sua retificação subjetiva é um grande ato de amor. Você sentir pena impede. Vamos dizer assim, a sua pena é o seu anti-amor, porque você não dá a possibilidade de frustrar a sua mãe para ela se colocar à frente desses dois caminhos. Ou eu vou olhar para a minha vida e vou dizer assim, a minha filha não vai estar aqui comigo para toda a vida e eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu preciso seguir a minha vida, eu preciso construir aqui alguma coisa, eu preciso ainda usar esses anos de vida que eu tenho. Ou ela continua paralisada, ela continua no mesmo lugar. Então, eu torço, para a esperança de tantos se tocas que você dê, a sua mãe, uma hora ela escolha a via positiva, ela escolha a via de fazer algo saudável, de entregar uma via de potencial para a própria vida. Para quem me acompanha lá no Instagram, eu compartilhei com vocês uma determinada situação que aconteceu recentemente depende do tempo que você vai estar assistindo aqui esse vídeo, e foi de uma situação, de um vídeo que eu vi da minha mãe no grupo da família. Era um vídeo da minha mãe tinha ido para uma praia aqui do litoral de Pernambuco, e aí ela estava fazendo stand-up.
Stand-up, né, aqui tá vindo esse nome, mas posso estar completamente equivocada. É aquelas pranchas grandes que você, né, faz você rema, né, em cima dessa prancha, no mar, no lago, enfim. E aí eu vi esse vídeo, né? Foi muito interessante, eu achei muito bacana. Tava no grupo da família, não foi algo que ela me mandou, tá? Porque assim, numa relação de independência, a minha mãe não tem que dizer pra onde ela vai, com quem ela vai, né? Eu tenho a minha casa, eu tenho eu tenho o meu esposo, eu tenho a minha vida, então assim, nem eu tenho que estar dizendo pra onde eu vou e nem minha mãe tem que estar dizendo pra onde ela vai. Vivemos relações de independência e isso é ser independente. E aí eu vi, né, que ela tinha ido para essa praia lá pelo grupo da família. E quando eu vi esse vídeo dela surfando lá, eu achei o maior barato. Porque em outros momentos, em outras épocas da vida, isso jamais aconteceria. Isso seria algo assim muito difícil de acontecer. Por quê? Porque ela ia querer estar em cima de mim, sabendo onde eu estou, com quem eu estou, o que eu estou fazendo, aonde eu estou fazendo, a que horas eu cheguei, que horas eu vou voltar para casa, numa relação completa de dependência. E da mesma forma, eu estaria retribuindo a ela pelo também sentimento de pena. Tinha outros sentimentos, tinha sentimentos de insegurança, tinha necessidade de aprovação, tinha porque eu era uma filha muito boazinha, né? Então eu me moldava a todo momento para ter aprovação e para ser afirmada pela minha mãe. E tinha também o sentimento de pena, né? Porque dentro da jornada de ser uma mulher independente, o sentimento de pena é um dentro de vários, certo? E aí eu era essa figura, então terminava que eu contribuía para o movimento de dependência, né? O movimento onde minha mãe estava o tempo todinho querendo controlar a minha vida, querendo que eu fosse uma filha submissa a ela o tempo todo. E esse vídeo para mim foi muito importante porque eu olhei para ele e eu disse assim, há anos atrás, isso aqui, essa vida onde minha mãe vai para algum lugar e eu não sei nem onde ela tá, com quem ela está, o que ela está fazendo, jamais seria possível, jamais. Mas indiretamente, essa felicidade que eu tô vendo aqui, dessa pessoa achando o máximo, tá em cima de uma prancha, gostando, curtindo, tem o meu dedo, tem a minha digital. E por que tem o meu dedo e a minha digital? Porque eu passei uma vida buscando viver a minha vida, fazer as minhas escolhas, viver conforme as minhas próprias convicções e não mais aceitar tudo de bandeja, ter que equilibrar todos os pratos que ela passava para mim, ou que ela simplesmente achava que eu tinha que viver dessa forma. Não, eu passei a viver a minha vida. Então eu gerei uma retificação subjetiva, eu gerei um se toca, grande se tocas na verdade, né? Eu sempre fui mostrando para ela, não é assim. Eu ousei em colocar não, em pôr limites, em me posicionar, em viver a minha vida independente, a abrir mão do sentimento de aprovação, a abrir mão do sentimento de pena. Então, em algum momento, ela precisou fazer algo pela vida dela. E aquele vídeo, para mim, foi um registro de uma grande vitória, de algo assim muito maravilhoso. E é por isso mesmo que eu tô aqui dizendo, né, para você que abandonar, abrir mão desse sentimento de pena vale muito a pena. É o maior gesto e o maior ato de amor que você pode entregar à sua mãe. E não essa loucura dessa pena com que você paralisa a sua vida, onde você trata a relação com a sua mãe como se fosse uma obrigação o tempo todo, uma obrigação de cuidar, uma obrigação de estar dando conta da sua vida para ela, um sentimento que te prende, que te deixa presa a ela. Por isso mesmo eu quero te apresentar 5 razões. 5 razões que fazem com que você tenha pena da sua mãe, mas que você precisa começar a cortar isso hoje da sua vida. Pena é uma âncora. E a primeira âncora que você pode ter na sua vida é quando você inverte o papel de mãe. Oi? Como assim, Milena? O que é que isso significa? Nada mais é do que quando a filha precisa ser a mãe da relação. Ela é quem precisa cuidar, ela é quem precisa proteger, ela é quem precisa dar as diretrizes da vida. A mãe é uma mulher que sempre está delegando, nunca toma para si as responsabilidades, ela nunca dá conta de nada, ela nunca pode nada, ela é sempre a frágil, sempre a vulnerável, ela nunca sabe fazer as coisas. A filha é quem faz mais, a filha é quem faz melhor, ela não consegue aprender nada. A filha é quem sempre tem que fazer, a filha é quem tem que sempre ceder, a filha é quem tem que sair cedo do trabalho, quem tem que dar folga, pedir folga num trabalho, a filha tem que fazer 1001 reviravolta na vida dela para fazer algo ali pela mãe. Então a mãe não pode marcar médico, a mãe não pode pegar um Uber para chegar no hospital.
tudo tem que ser a filha que tem que fazer. E aí vamos ter muito cuidado com isso. Porque você pode estar num papel que não é seu. E a pior coisa da gente estar num papel que não é nosso é quando a gente se acomoda nesse papel. Uma coisa é claro, você, uma consulta importante, você sente a necessidade de ir lá, estar com a sua mãe e até passar alguma coisa para esse médico. Outra coisa é você se incumbir da necessidade de todas as vezes você tá indo no hospital com a sua mãe. Aí o irmão não pode, aí o pai não pode, o tio não pode, aí você, tem que ser eu então, né? Porque eu já tentei todos. Quem disse que tem que ser você? Quem disse que todas as vezes tem que ser você? Você vai precisar pôr o pé no freio e dizer assim, essa realidade que eu tô achando que só tem ela, na verdade realmente só tem ela? Ou é porque na verdade ela se trata de um papel completamente equivocado, um papel completamente desvirtuado, onde eu estou sendo a mãe da minha mãe? E isso significa que se você é a mãe da sua mãe, provavelmente tem uma parte de você que está infantilizando a sua mãe. Não é só a parte da sua mãe que se infantilizou, a parte da sua mãe que recebeu a pena que você está dando a ela. Não só se trata dela, né? Se trata também de você ter se acomodado nesse papel e ainda não ter gerado esses se-tocas na sua mãe, ainda não ter caído a ficha para isso. Percebe? Isso é algo muito sutil, mas é algo que muitas vezes está ali na relação entre mães e filhas. E isso independe da idade que você tenha. Eu não falo aqui para adolescentes, eu falo diretamente para mulheres, mas eu já vi muitas adolescentes que desde a adolescência já estão no papel de suas mães. Adolescentes que a mãe não vai na reunião da escola pegar o boletim. Quem vai é a adolescente. Adolescente que estuda no mesmo colégio que o irmão mais novo e que vai pedir à professora, à coordenadora, como é que tá ali a criança, como é que tá ali o irmão dela, porque a mãe não aparece na escola. Entende? Então, assim, isso já começa desde muito cedo. E você que entende agora, se está nesse papel, tem que começar a mudar isso, porque mais na frente você vai ser a pessoa que vai se responsabilizar demais por coisas que não são sua, vai tomar todos os pesos da vida sobre você, vai ser uma mulher autoexigente, autocrítica, autojulgadora. Todo o peso do mundo você vai trazer sobre você. Daqui a pouco você vai estar com nível de estresse, de burnout, de ansiedade atacadíssimo na sua vida. Mas porque tudo isso começou lá atrás, com uma inversão de papéis. Você, desde muito nova, bancando uma responsabilidade demasiada sobre você. O que, de algum modo, lógico, deve ter feito você amadurecer, mas ao mesmo tempo fez com que você pulasse etapas da sua vida. Fez com que você precisasse se responsabilizar por muito mais coisas que não são sua. Então, na sua vida, cotidiana, na sua vida de trabalho, isso vai pesar de algum modo. E para que você mude, você vai precisar começar a sair desse lugar. A sair desse lugar da filha que, sim, em parte, está infantilizando a sua mãe e deixando ela nesse lugar de filha. A sua mãe tem a idade que tem e chegou até esse momento da sua vida por algum motivo. Pelas próprias experiências dela, pelo próprio repertório de vida dela, pela própria idade dela. Então ela sabe se cuidar. Ela é grande o suficiente e não foi você quem a fez grande o suficiente. Foi ela própria. Então respeite as condições da vida e abra mão desse lugar, porque ele não te cai bem. Um segundo ponto, uma segunda âncora, são filhas que têm uma dívida inconsciente com as suas mães. O que é que isso significa? O que é que isso se trata? Tem muitas mães que passam a vida falando ou até mesmo não falando, de um modo muito calado, de um modo muito velado. Isso também acontece. Mas tem mães que falam muito sobre os sacrifícios que fizeram, sobre as coisas que tiveram que abrir mão em suas vidas, sobre coisas que elas precisaram mudar para fazer um grande esforço e se comprometer com os estudos da filha, com os estudos dos filhos, com uma realidade melhor para casa. Só que muitas vezes, seja por a mãe passar isso com esse tom de obrigação, que a filha seja a salvadora emocional, a salvadora
financeira da casa, a filha capta isso, a filha traz para ela. Pode ser um movimento indireto ou pode ser um movimento direto, né? A mãe pode estar o tempo todo dizendo e mostrando para ela, eu fiz isso por você, eu abri mão de tantas coisas na minha vida para lhe educar, agora você tem que fazer alguma coisa aqui por casa, agora você tem que bancar as finanças aqui da casa. Pode ser uma medida direta, ou pode ser também por uma medida indireta. Ela fala muito sobre isso, mas ela não coloca você na frase, você tem que fazer isso. Mas o problema é que tendo você ou não tendo você, a filha capta isso de modo consciente ou inconsciente, e ela, dentro dela, né, ela se atribui uma dívida. Eu tenho que corresponder à minha família. Eu me sinto obrigada a ter que corresponder à minha mãe, que já fez inúmeros sacrifícios, inúmeras coisas por mim. E na base tem esse sentimento de obrigação. Eu tenho que fazer. A mãe, ela não percebe, mas ela tá jogando para a filha a necessidade dela ser a salvadora emocionalmente da família, porque tem filhas que viram a terapeuta da mãe, né? E a mãe conversa tudo, a mãe abre a vida do casamento, dos relacionamentos amorosos, tudo para a filha. Ela pode colocar a filha nesse lugar também de salvadora financeira. Então, agora que eu fiz muitos sacrifícios por você, então você tem que contribuir, né? Então, agora você tem que dar o retorno aqui para dentro de casa. E a gente também tem um problema muito grande com isso, né? Porque os sacrifícios que cada um faz precisa ser feito de um modo altruísta. Quando eu digo que é um sacrifício, mas eu tô tendo que estar o tempo todo jogando em rosto de uma medida direta ou indireta para a minha filha, na verdade, eu estou querendo contar pontos para que em um determinado momento da vida ela me devolva. Então isso não é sacrifício. Sacrifício nada mais é do que quando eu abro mão de algo mesmo por mim, de uma medida altruísta, e isso me dá paz de espírito. Eu fico bem com a minha própria alma, mas na medida em que eu estou sempre lançando em rosto do outro e o outro está tratando isso como uma dívida dentro de mim, é porque no fundo, aquilo não foi uma medida altruísta, aquilo não foi um sacrifício. Aquilo foi, eu estou abrindo mão de mim, mas eu estou contando ponto aqui, viu? Isso aqui tá ficando no crédito, porque você vai ter que me devolver tudo isso. A lógica inconsciente que tá, minha querida, que você tá me assistindo, não ache que é só uma lógica boazinha, uma lógica altruísta. Tem esse fundo de dívida mesmo, de crédito. Tô botando aqui no crédito para você me entregar. Isso não quer dizer que a sua mãe seja uma pessoa boa ou seja uma pessoa ruim. Significa que ela não tem o autoconhecimento suficiente, ela não tem o discernimento, ela não tem a maturidade na vida para entender desses processos. E também não é você que tem que mostrar ela. Você tem que viver a sua vida cortando isso, entendendo que isso não fala sobre você, isso não tem que falar sobre você. A sua mãe pode passar de noite falando que você tem que entregar isso para ela, os sacrifícios, o seu salário tem que estar na mão dela, só que entre ela dizer e entre você fazer, existe um vale muito grande e você tem que se valer desse vale, você tem que se posicionar, você tem que colocar os limites, você tem que falar. Use da sua voz como uma grande arma na sua vida para você ter a sua independência. Um terceiro ponto que paralisa muitas filhas é quando essa mãe, ela tem um adoecimento físico ou um adoecimento mental. Isso gera, assim, muita pena, porque isso é o registro direto de uma vulnerabilidade, de uma fragilidade. Então é aí que a cabeça de muitas filhas embarca, surfa a onda e diz assim, tá vendo? De modo inconsciente, tá, gente? Então pode ser também de uma forma consciente. Tá vendo aí? É por isso que eu tenho que cuidar da minha mãe, porque ela não pode ficar sozinha. Não pode por quê? É por isso que eu não posso abandonar minha mãe, eu não posso me casar e deixar minha mãe, eu tenho que levar minha mãe. É por isso que eu não posso sair uma noite, porque a minha mãe, ela não fica em casa sozinha. Aí eu te pergunto, só existe essa forma?
a forma onde você vai ser a provedora dessa mãe, onde você vai ser a cuidadora em tempo integral da sua mãe, eu sei de uma coisa, que em tempo integral não. Você pode sim ser a cuidadora, você pode sim prover a sua mãe em algum dado, em algum aspecto, mas 100% disso, a ponto de você precisar anular sua vida, eu tenho certeza que essa balança está completamente desproporcional. Isso mais se trata de você olhar para ela como uma criança, como quem está infantilizando ela, retirando dela a própria capacidade de gerir a sua vida. Porque eu também entendo você. É difícil quando você vê uma limitação no outro, uma limitação primeiro física, você automaticamente não se sensibilizar com isso, né? Você não sentir que aquela pessoa já perdeu alguma coisa na vida. Então eu não posso gerar mais nenhuma perda nela. Eu não posso fazer com que ela sinta que ela está me perdendo, como quem eu estou abandonando ela, porque ela já tem uma perda nisso, né? Se a gente olha para o cenário de uma situação de um adoecimento mental, é a mesma coisa. Ela já perdeu alguma coisa, ela já perdeu ali uma maturidade, um discernimento, ela já enfrenta um pânico, ela já enfrenta uma depressão, ela já enfrenta alguma coisa, mas ainda assim, em última análise, em último registro, é ela quem enfrenta. E tem muitas pessoas que olham para isso e acham que é ruim ser só ela. Mas tem uma medida muito positiva, porque na medida em que somos nós que enfrentamos alguma coisa, o peso da nossa conquista, o peso das nossas glórias diante daquilo que a gente faz, daquilo que a gente consegue, né, mudar a nossa realidade ou viver a partir da forma como conseguimos viver mesmo aquela realidade que seja limitada, isso é uma grande conquista, isso é uma grande glória, independente da sua mãe ser uma pessoa limitada fisicamente ou emocionalmente, na medida da realidade em que ela vive, ela tem que buscar a própria felicidade dela. E não é ela não buscando a felicidade dela e nem você buscando a sua felicidade que essa relação vai ser feliz. Pelo contrário, é tipo assim, as duas que entram no mesmo buraco de não ser feliz. Por isso que a questão da retificação subjetiva, o se toca, o que é que eu vou fazer com a realidade que eu tenho, o que é que eu faço com, mesmo tendo esse adoecimento, mas eu busco a minha felicidade, eu busco a minha relação de suficiência na vida, o que é que eu faço com essas limitações físicas e mentais que eu tenho, mas ainda assim eu busco ser feliz na minha vida, percebe? Isso é um trabalho individual, isso é um passo que cada um precisa dar, e não é uma filha se colocando demasiadamente por pena, que não é pena, não é empatia, é pena, entende? Não é você se colocando nesse lugar de quem sente pena da sua mãe, que no fundo, e toda a base vai ser ajuda, vai ser cuidado, vai ser altruísmo, de jeito nenhum. Vai ser, na verdade, um prejuízo muito grande para a sua vida e para a vida dela. Então, por favor, entenda. Você não precisa fragilizar sua mãe, você não precisa vê-la como uma pessoa vulnerável, você simplesmente tem que deixar ela ser a mulher que ela é capaz de ser, com as limitações que ela tem. Não é porque você não é limitada de alguma coisa que você tem que, então, se entregar e limitar sua vida porque o outro é limitado. Cada um é responsável por viver de acordo com a sua realidade. Limitações todo mundo tem. Limitações de tempo, limitações de dinheiro, limitações físicas, limitações emocionais, limitações onde eu ando de ônibus e o outro anda de carro, eu ando de jatinho particular, o outro anda de mototáxi. A vida é cheia de limitações e a gente precisa se apropriar da nossa realidade para viver de acordo com a nossa realidade. Não existe realidade tão difícil que não possa ser mudada, ou não existe realidade tão difícil, tão danosa que eu não possa encontrar felicidade e autorrealização. Mas você, enquanto filha, vai precisar deixar a sua mãe se apropriar dessa realidade. E até mesmo se ela não quiser, lembre-se, você vai precisar mostrar sem ela querer também. Um quarto ponto que, assim, aciona muito a
pena na cabeça das filhas em direção às suas mães é pelo movimento da velhice. É quando a mãe vai entrando na velhice. Eu lembro muito quando isso chegou pra mim, né? A minha mãe sempre foi uma mulher que ela gostou muito de se cuidar, então ela gostava de se alimentar bem, ela gostava de se exercitar, ela gostava de fazer academia, ela sempre procurava colocar botox, fazer preenchimento, ela sempre foi muito vaidosa, fazia lá as reposições dela de vitaminas, nutricionista. Ela sempre foi uma pessoa que gostou muito de se cuidar. E aí, quando ela entrou na casa dos 50, ela estava muito bem. Mas quando ela chegou próxima ali dos 54, 55 anos, e ela também passou por algumas situações na vida dela, né, que as situações também vão deteriorando o nosso corpo, não só pela idade, mas pela realidade emocional que muitas mulheres atravessam, ela foi tendo um aspecto muito envelhecido. E eu lembro pra mim, assim, até hoje, como isso foi forte. Como isso pra mim foi algo pesado. Porque eu olhava pro pescoço dela, eu via o pescoço todo enrugado. Eu olhava aqui para as laterais do olho dela e a lateral tava caída. Eu lembro de uma determinada vez que ela foi colocar botox porque a bochecha dela estava muito caída. Não era pouco caída, não era muito... Ela tinha caído, assim. Ela estava com um aspecto muito envelhecido. O botox se arrasou. Mas tem um momento que, assim, até lá tem hora que botox não ajuda, né? Então, assim, quando eu comecei a ver essas marcas, as marcas de envelhecimento da minha mãe, você pode ter visto isso, o aspecto mais envelhecido, tem algumas mulheres que vão ficando com um aspecto mais senhorinha da coisa, né? Que é aquela coisa, assim, mais entroncadinha. Claro que tem um movimento de mulheres hoje que estão envelhecendo de uma forma mais, de uma forma mais pra cima e tudo mais, mas a pele mostra muito esse aspecto do envelhecimento, o cabelo mostra muito o aspecto do envelhecimento, as próprias escolhas que elas também vão fazendo vão mostrando o aspecto do envelhecimento. Às vezes vai ficando mais reclusa, sem amigos, poucos ambientes sociais, um movimento muito maior de isolamento, muito mais dentro de casa. Então, tudo isso faz com que a gente, né, os 50, a própria data, a própria comemoração de ano, faz o outro, né, ter essa percepção de, é tal idade. E isso para mim foi algo muito forte, então talvez possa ser também na sua vida algo que gere pena. Porque para mim, eu coloquei a minha mãe no lugar infantilizado. Eu comecei a querer me aproximar demais da minha mãe, cuidar demais da minha mãe, super valorizar demais ela. Eu estava super protegendo a minha mãe por coisas que ela conseguia fazer, entende? Então, assim, se ela me pedia para ir no médico, ela pedia para que eu fosse buscar ela de carro e tudo mais. Eu tinha, nossa, que dar assim uma volta, era assim um transtorno. Mas por quê? Porque eu estava vendo esse aspecto do envelhecimento e eu não estava sabendo lidar com isso. Eu estava infantilizando, eu estava retirando dela a capacidade de fazer as coisas da vida dela sozinha, como ela sempre fez. Não é porque a pele ela tá mais enrugada, ela está mais caída, que o cérebro não continua ativo. Pelo contrário, aí é que o cérebro ele tá virado, aí é que o cérebro tá, né, mais vívido, com experiência, com repertório de vida. Então sim, ela consegue mudar isso. E aí foi quando eu comecei a colocar alguns limites, a colocar alguns não, para eu não ter que estar nesse movimento de dependência, de estar o tempo todo ali, né, gerindo a vida da minha mãe, que na verdade ela pode fazer isso. Inclusive a minha mãe tinha uma grande queixa que era de se sentir só. Então isso ainda mais potencializava esse meu sentimento, né? Essa minha vinculação de querer fazer a minha mãe feliz. Só que até na própria solidão que cada um sente, é possível de viver feliz, é possível viver realizada, é possível viver bem, porque na verdade aquela solidão estava apontando para um monte de coisas que ela precisava mudar na vida dela, para um monte de coisas que ela tinha que mudar, e eu, enquanto filha, não podia fazê-la feliz, não podia modificar o passado dela, não podia modificar essa solidão que ela estava fazendo. Não era eu entregando. Quantas e quantas vezes assim ela me pediu: você precisa estar mais perto, você precisa estar mais aqui, você e seu esposo. Ela inclusive, né, fazia planos
com a gente, e aí a gente precisou fazer esse corte, porque era necessário para ela entender que a vida dela continua sendo dela. E tá aí esse vídeo, né? Que ela foi com um grupo de pessoas para uma praia e foi muito bom, entende? Só a minha cabeça que tava querendo enxergar ela como uma senhorinha, só a minha cabeça mesmo, assim. Porque ela tinha, assim, ainda muita palha para gastar, ainda muita energia para gastar. E talvez a sua mãe não tenha envelhecido de uma forma mais benéfica, mas ainda assim não esqueça, dentro da própria realidade dela, ela é quem precisa buscar a felicidade, a autossuficiência, porque não é porque a gente vai chegando a uma determinada idade que a gente vai perdendo a nossa autossuficiência. A gente só perde a autossuficiência quando a gente entra no autoabandono, quando eu primeiro me deixo, quando eu primeiro me largo, quando eu não me cuido mais. Aí eu acho que o outro tem que cuidar de mim, eu acho que o outro tem que me valorizar, eu acho que o outro tem que me dar tudo, eu acho que o outro tem que cuidar de mim. Mas por quê? Porque antes eu fiz essa escolha, então eu não posso me responsabilizar por isso. Eu, enquanto filha, tenho que ir lá e cortar isso. E um quinto ponto, uma quinta questão que faz você, né, mobilizar o seu sentimento de pena pela sua mãe é quando a sua mãe faz a chantagem emocional. Quando a sua mãe larga a mão, larga o choro, as mentiras, a pala completa, né? Ela monta um cenário assim que no final das contas ela quer impedir você de viver a sua vida para então ceder a um comportamento caprichoso que ela quer, a algo que ela quer de você e você não está querendo dar, você não está querendo ceder. Então, já que ela está percebendo, né, que uma determinada pressão não está sendo suficiente para te coagir, ela precisa então por mais pressão. E essa maior pressão que a gente chama de chantagem emocional é quando o outro percebe que pela própria força do diálogo não vai conseguir. Então ela precisa pôr aquele componente de maior pressão, aquele componente que gera um choque, aquele componente que, né, machuca demais. E aí a gente tem chantagens emocionais que podem até chegar a mães com grandes crises de ansiedade. E aí eu já quero também adiantar aqui um determinado ponto para você saber. Se sua mãe diz que você vai matar ela, que você é isso, que você é aquilo outro, calma que não é bem assim, tá? Nenhuma crise de ansiedade que você tenha, se você tem só uma crise de ansiedade, não é uma crise de ansiedade que vai... Uma crise de ansiedade pode sim levar qualquer pessoa para a UPA, porque ela vai sentindo que tá passando muito mal, que aquilo ali vai sendo um AVC para ela. Mas nenhuma crise de ansiedade mata ninguém, tá, gente? Isso aí é, na verdade, é uma construção paranoica, neurótica lá da cabeça da sua mãe, né, que tá querendo colocar pressão na sua cabeça, porque tem chantagens emocionais que chegam aí nesse nível, né? Então, assim, se você for, você vai me matar, você vai acabar comigo, e eu não aguento mais você, e você fica voltando tarde, você vai pra casa lá do seu namorado, aquelas coisas todas, né? Que para quem viveu uma chantagem emocional sabe como é, né? Usa de todos os recursos. Recursos da religião, recursos da política, recursos que são tabus, todo recurso para fazer pressão. E a lógica é, seja por pena, seja pelo que for, você não tem que ceder a isso. Se você é uma mulher adulta, você pode agir pela sua própria autonomia e pelo seu próprio protagonismo. Então, olha para você, sou uma mulher adulta, consigo me responsabilizar pelas minhas próprias escolhas, tenho em mim a minha vida, tenho em mim o meu protagonismo, eu quero ter em mim, né, a força de agir por quem eu sou. Então não ceda a essa chantagem emocional. Não é uma crise de ansiedade, não é a sua mãe dizendo que ela vai acontecer isso e aquilo com a vida dela. Não é isso. O nome disso é chantagem emocional. Não é a sua mãe querendo usar de uma violência com você, dizendo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo com você, que vai dar em você, que vai dar na sua cara, porque tem, né, esses movimentos. E eu gosto sempre de lembrar uma coisa, assim, uma coisa que é muito importante. Qual é a dor que dói mais? Às vezes a gente se paralisa dentro de uma chantagem emocional porque o outro diz que vai gerar uma violência em nós. Então vai dar na gente de tais e tais formas. Mas qual é a dor que dói mais? É a dor de um tapa ou é a dor de você viver submissa à sua mãe? Qual é a dor que dói mais?
Você sempre está numa posição que cede às chantagens emocionais da sua mãe ou uma dor de viver a própria vida a partir das suas próprias convicções? Tudo isso está uma escolha da sua vida. Tudo isso é você quem pode escolher. Então, cuidado para que, por pena, você não esteja cedendo à chantagem emocional que a sua mãe está fazendo a você. E por isso mesmo, para que você vença o sentimento de pena na sua vida, eu quero te dar um primeiro passo. Um primeiro passo para você conquistar a propriedade de ser a protagonista, de ter a sua autonomia. Menina, quase que não saía. Tu já viu, oh meu Deus, de ter a sua autonomia, de ser uma mulher com equilíbrio, com maturidade, que tenha discernimento, né? Que você tenha ali a construção do seu AP, que é tão importante para você viver uma vida desconectada da sua mãe. Então é o seguinte, não se paralise. Não existe vida independência onde eu estou paralisada. Eu gosto sempre de dizer aqui lá no Instagram que queixa sem ação é vitimismo. Se você só se queixa da sua mãe ou se você só sente pena da sua mãe, mas não faz nada para mudar, você se acomodou dentro de uma posição vitimista. E isso independe do tipo de mãe que você tenha. Aqui eu falo sobre 7 perfis de mães. Não só a mãe narcisista, eu falo sobre a mãe controladora, a mãe perfeccionista, a mãe depressiva, a mãe ausente emocionalmente, sobre a mãe perfeccionista, e independe do tipo de mãe que você tenha. Tá? Você precisa agir, você não pode se paralisar. Não esqueça, você aqui na Terra é a sua representante por viver a sua vida, os seus projetos e os seus sonhos. É só você, não tem outra pessoa. E até onde a gente sabe, não sei, inclusive naquilo que você acredita, a gente vive essa vida. Se a gente vai viver outra ou se não vai viver, a gente não sabe, ou pelo menos acreditamos, mas o que temos hoje no aqui e agora é o saber que somos a representante nesse mundo da nossa vida, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, daquilo que queremos, daquilo que acreditamos. Então vá para o mundo, voe, experimente a sua liberdade com autonomia, com maturidade e com protagonismo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo enorme no seu coração. Me segue lá no Instagram, @lugardeMãeFilha, e vamos continuar essa conversa por lá. Tchau!